Boa tarde. Começo por pedir desculpa pela hora que não pôde ser comunicada com precisão e, portanto, imagino que possam ter tido algum transtorno. Eu vou fazer rapidamente, como de costume, a apresentação, a enunciação das medidas adotadas hoje no Conselho de Ministros, e depois tenho aqui comigo o Sr. Ministro da Educação e Ciência e a Sra. Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças, que farão, respectivamente, uma apresentação mais detalhada, no caso do Sr. Ministro da Educação e Ciência, relativamente aos diplomas que têm que ver com a avaliação de professores, que foram hoje aprovados no Conselho de Ministros, e a Sra. Secretária de Estado fará uma apresentação mais detalhada também relativamente ao processo de privatização das ações de capital da EDP. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução do Conselho de Ministros que seleciona a proposta da China Tree Gorges Corporation como vencedora para a aquisição de 21,35% das ações do capital social da EDP Energias Portugal S.A., objeto da venda direta de referência. Foram também aprovadas pelo Conselho de Ministros 2 diplomas que procedem à regulamentação do novo regime de avaliação de desempenho dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básicos e secundários, bem como a correspondente alteração ao Estatuto da Carreira Docente dos educadores de infância e dos professores de ensino básico e secundário. Ainda no âmbito do Ministério da Educação e Ciência, o Conselho de Ministros aprovou as orgânicas de 8 direções gerais e organismos do Ministério, entre elas a Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, a Inspeção-Geral do mesmo Ministério, o Centro Científico e Cultural de Macau, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Direção-Geral da Educação, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e a Direção-Geral do Planeamento e Gestão Financeira, todas no âmbito do Ministério da Educação e Ciência. O Governo decidiu também, na esfera do Ministério da Educação e Ciência, proceder à integração do Museu Nacional da Ciência e da Técnica Dr. Mário Silva na Universidade de Coimbra e proceder à extinção do Instituto Tecnológico e Nuclear, sendo que a Quinta dos Remédios, parte integrante do campus deste Instituto, agora extinto, passa a ficar afeta ao Instituto Superior Técnico e integrando o respectivo património. No âmbito do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, foram aprovadas 4 leis orgânicas, a saber da Secretaria-Geral do Ministério, da Inspeção-Geral da Segurança Social, do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério e do Instituto Nacional para a Reabilitação. O Conselho de Ministros aprovou ainda a transposição de uma diretiva comunitária relativa ao cumprimento das obrigações do Estado de bandeira relativamente à segurança marítima e prevenção da poluição causada por navios. O Governo decidiu também aprovar a nomeação dos membros do Conselho Superior do Conselho de Finanças Públicas, como sabem, um órgão recentemente criado por lei aprovada da Assembleia da República. E os membros em causa são, para Presidente, estas nomeações são feitas, como sabem, nos termos da lei, sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e do Sr. Governador do Banco de Portugal. Os nomeados, os membros do Conselho Superior são, para Presidente, a professora doutora Maria Teodora Osório Pereira Cardoso, como Vice-Presidente, o Dr. Jürgen von Hagen, que é da Universidade de Bonn, e como vogal executivo o Dr. Rui Nuno Garcia de Pina Neves Baleiras, professor associado da Universidade do Minho, e como vogais não executivos o professor Jorge Kopitz, que está ligado ao Banco Central da Hungria, e o professor Carlos José Fonseca Marinheiro, professor da Universidade de Coimbra e que até recentemente exercia funções na UTAU, na Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental na Assembleia da República. Foram designados também hoje pelo Conselho de Ministros os representantes do Governo e do setor empresarial do Estado no Conselho Económico e Social. Depois, se houver interesse, darei os nomes. São 8 representantes do Governo nos termos da lei e mais os representantes suplentes e um representante efetivo e outro suplente do setor empresarial do Estado. Por último, referir que o Conselho de Ministros cometeu ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros a supervisão e coordenação do Ano de Portugal no Brasil
e a participação nacional do Ano do Brasil em Portugal. Como sabem, realização que terá lugar entre o dia 7 de setembro de 2012 e 10 de junho de 2013. Um evento acordado na 10ª Cimeira entre Portugal e Brasil. Na dependência do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros funcionará uma estrutura de missão dirigida pelo Comissário-Geral deste ano Portugal-Brasil, do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil, que será o Dr. Miguel Horticosta. Eu passo então a palavra ao Sr. Ministro da Educação e Ciência para vos fazer uma apresentação um pouco mais detalhada do diploma relativo à avaliação de professores e alteração do estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores de ensino básico e secundário. Boa tarde. Os diplomas em causa são o novo regime de avaliação do desempenho para educadores de infância e professores do ensino básico e secundário e as alterações correspondentes no Estatuto da Carreira Docente. Os diplomas definem grandes linhas de orientação do novo regime de avaliação do desempenho docente. A avaliação incide sobre 3 grandes dimensões: a científico-pedagógica, reconhecida como central no exercício da profissão, a participação na vida da escola e na relação com a comunidade educativa e a formação contínua e o desenvolvimento profissional. Os resultados da avaliação passam a ser expressos em ciclos de avaliação alargados, correspondentes à duração dos diferentes escalões da carreira docente, o que permite uma maior tranquilidade na vida das escolas. Há uma real desburocratização do processo e uma preocupação de evitar potenciais conflitos de interesse, promovendo avaliadores de escalão superior ao dos avaliados. O novo regime, como sabem, foi negociado com os sindicatos e, num clima de negociação muito aberta e de grande diálogo, incorporámos aspirações e sugestões dos professores e, com isso, iniciámos este ano letivo já num ambiente de grande tranquilidade, sobretudo em relação a este processo. O que agora termina com estes diplomas é toda esta fase de negociação e de acerto dos aspectos finais dos diplomas e vamos começar este ano civil agora num clima que sabemos ser de grande tranquilidade e de grande unanimidade em relação ao novo modelo que passa a funcionar. As alterações nas leis orgânicas foram alterações que promovem uma simplificação da estrutura administrativa do Ministério, uma simplificação muito significativa e que correspondem àquilo que seria de esperar, tanto da fusão dos 2 anteriores Ministérios, como da preocupação do Governo de ter uma estrutura muito mais simples, mais eficaz, mais dinâmica e menos onerosa para o Estado e, portanto, para os contribuintes. Eu peço desculpa aos seus jornalistas, mas eu vou ter que me ausentar de imediato ou quase de imediato, a não ser que haja alguma pergunta, porque já estou nos limites do tempo para a apresentação de cumprimentos do Governo ao Sr. Presidente da República. De qualquer maneira, se alguém quiser colocar alguma questão ao Sr. Ministro da Educação e Ciência, eu pedia que o fizesse rapidamente. Não sendo o caso, com a vossa autorização, Sr. Ministro, a gente interrompia só por 30 segundos para despedir do Sr. Ministro e depois passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado. Dou então a palavra à Sra. Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças para fazer uma apresentação da escolha do Governo relativa à privatização das ações de capital social da EDP. Muito boa tarde. No contexto da 8ª fase de reprivatização da EDP, o Conselho de Ministros procedeu hoje à seleção da China Three Gorges para efetuar a aquisição das ações representativas de 21,35% do capital social da EDP. É com grande satisfação que informo que, após um processo pleno de desafios, executado num difícil contexto de mercado e sob um calendário muito exigente, foi conseguido um parceiro estratégico de relevo para a EDP, com uma forte proposta de criação de valor, tanto para a empresa como para a economia portuguesa.
A China Three Gorges pagará um preço de 3,45 € por ação, representando um prémio de 53,6% ou 42,6% no dia de entrega das propostas vinculativas, o que equivale a um valor total de 2,7 mil milhões de euros para as ações da par pública disponibilizadas. O investimento total, incluindo financiamento de bancos chineses e transações ao nível da empresa, poderá exceder os 8 mil milhões de euros. Este forte compromisso é um voto de confiança na economia portuguesa e numa das suas principais empresas. Aguardamos com expectativa a materialização dos benefícios mútuos que esta transação permitirá trazer nos próximos anos. A China Three Gorges é a maior empresa de energias limpas na China e um dos principais operadores hidroelétricos a nível mundial. O projeto estratégico da China Three Gorges para a EDP traduzir-se-á na assinatura de um acordo-quadro pelo qual as empresas se comprometem a trabalhar em conjunto no sentido de se tornarem líderes mundiais em energias renováveis, proporcionando também à EDP o acesso a novos mercados. Como parte deste projeto, a China Three Gorges investirá 2 mil milhões de euros na aquisição de posições minoritárias em pelo menos 3 gigawatts de parques eólicos da EDP até 2015. Alguns dos investimentos minoritários da China Three Gorges serão em ativos já operacionais. Estas transações fortalecerão materialmente o balanço da EDP e ajudarão no financiamento do crescimento futuro da empresa. A força financeira da China Three Gorges também ajudará a suportar a melhoria do perfil de crédito da EDP. Além disso, a China Three Gorges intermediou a possibilidade de obtenção pela EDP de até 4 mil milhões de euros de linhas de crédito dos seus bancos de relação. Estes bancos tencionam montar operações em Portugal de forma a apoiar a EDP e o mercado português. A proposta da China Three Gorges também inclui um forte compromisso de apoio à economia portuguesa através da criação de uma plataforma local de investimento e desenvolvimento em renováveis, a partilha de conhecimentos técnicos, particularmente na área hídrica e no potencial de futuras cooperações no setor industrial. A transação está sujeita à obtenção de aprovações regulatórias, estando prevista a sua conclusão para março ou abril do próximo ano. Gostaríamos de agradecer aos outros candidatos, todos eles operadores internacionais do setor, os quais apresentaram propostas fortes, pelo tempo e esforço despendido na análise desta transação. Fico agora à disposição para as questões que queiram colocar. Muito boa tarde, Rui Alves Veloso, da RTP. Perguntava se houve consenso do Governo em relação a esta escolha, ou seja, se em algum momento os membros do Governo ou o Governo hesitou, nomeadamente em relação à proposta dos alemães da companhia alemã E.ON. Perguntava também, dado que uma empresa era alemã, a outra empresa era brasileira, países que dizem muito nas relações políticas e económicas com Portugal, se de alguma forma o Governo não teme que possa haver aqui algumas consequências negativas para Portugal com esta escolha? Muito obrigada pelas suas questões. As decisões do Governo são naturalmente sempre consensuais. Quanto à segunda questão que coloca, de facto tivemos neste processo de privatização várias propostas muito fortes, eram tudo candidatos de relevo, como referi, com propostas muito interessantes, que foram analisadas. Globalmente entendemos que a proposta da China Three Gorges era a mais favorável para a EDP, para a economia portuguesa. O processo foi transparente, os critérios de seleção eram conhecidos à partida, todo o processo foi feito em termos de procedimentos e validado por todas as entidades que nele interviram como tendo sido completamente correto. Como tal, a questão não se coloca verdadeiramente, é um processo transparente, escrutinável e em que todos os critérios eram conhecidos à partida e que foram respeitados até à decisão final. Pus em causa só se o Governo não teme que haja consequências negativas, dado que a Alemanha e o Brasil são dois importantes parceiros económicos. Naturalmente que não. Se o Governo decidiu com base em critérios transparentes, conhecidos e rigorosos, não há razão para temer quaisquer consequências negativas desta decisão. Em relação à estrutura da administração da EDP, uma das coisas que esta empresa, a Three Gorges, mantinha era que não iria interferir na gestão. Pergunto se a administração, com que estrutura é que vai ficar a administração da EDP, se isso foi um dos temas discutidos neste Conselho de Ministros e que pesou ou não para a decisão. Esse tema da estrutura da administração da EDP não faz parte dos critérios de seleção das propostas. Como tal, não faria sentido ser discutido no âmbito da escolha. Ficar da mesma forma, António Mexia mantém a gestão, a administração vai seguir a mesma linha? O Estado vai vender a sua participação,
dependerá da vontade dos acionistas a decisão sobre a gestão da empresa. Deixa de ser uma decisão do Estado que passa a ser um acionista minoritário. Sr. Secretário de Estado, em direto para a SIC Notícias, gostava de lhe perguntar, na essência, o que é que esta proposta, além do valor naturalmente, que era o mais elevado, 2.700 milhões, tinha efetivamente de atrativo que fez conquistar a atenção do Governo e bateu assim as restantes propostas. E também gostava de lhe perguntar que mensagem se pode deixar neste momento também para os consumidores, que vem a participação maioritária do Estado passar para uma empresa privada, neste caso chinesa, o que é que poderá mudar a partir daqui? Relativamente à primeira parte da sua questão, a proposta da China Three Gorges era a mais forte em termos globais, foi escolhida após mais uma vez um rigoroso processo de decisão, seguiram-se os critérios de seleção e as disposições do caderno de encargos e acreditamos que esta proposta é atrativa para todos os stakeholders da EDP. Naturalmente que aí incluímos também os consumidores, trata-se de um setor regulado, ou seja, o facto de passar a ser uma empresa maioritariamente privada, bom, enfim, já era maioritariamente privada, mas a posição do Estado ter-se reduzido ainda mais não deve significar para os consumidores qualquer preocupação por essa razão. É um setor que é regulado e, como tal, todos os direitos dos consumidores são salvaguardados por essa via, não necessitam de uma participação acionista pública. Boa tarde, Miguel Prado, do Jornal de Negócios. Gostava de perguntar quando é que entrará nos cofres do Estado a primeira prestação de 600 milhões de euros e quando é que será pago o remanescente do preço que China Three Gorges oferece. Uma segunda questão é porque é que o Governo não decidiu avançar por um processo de negociação competitiva com as melhores propostas recebidas e, por último, se o Governo acredita que esta operação é uma verdadeira privatização, atendendo a que o comprador é uma empresa 100% estatal. Bom, então, começando por partes, relativamente ao pagamento, a assinatura do contrato promessa, enfim, se assim lhe podemos chamar, está prevista até ao final do ano, portanto, por esses dias será recebido o pagamento inicial. A segunda parte do pagamento será recebida com a conclusão da transação, que, como eu referi há pouco, deverá estar concluída até março ou abril do próximo ano, dependendo das autorizações, das aprovações regulatórias que têm que ser conseguidas no âmbito deste processo. A decisão de não avançar para uma segunda fase foi porque, analisando o conteúdo das propostas, nos pareceu que tínhamos condições para fazer uma escolha para uma proposta vencedora de imediato, sem necessidade de avançarmos para uma segunda fase. Relativamente à verdadeira privatização, nós não introduzimos no caderno de encargos qualquer restrição à natureza, nomeadamente em termos de estrutura acionista dos potenciais candidatos. Como tal, aceitamos que também empresas que são detidas por Estados pudessem concorrer à privatização e isso não era um critério. Boa tarde, Marina Conceição, em direto para o Económico TV. Em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar, o Partido Socialista apelou hoje à defesa do interesse nacional nesta escolha do vencedor à privatização da EDP. Queria lhe perguntar se o Governo considera que esta escolha defende o interesse nacional e, em segundo lugar, se a vencedora desta fase, destes 21,33%, tem direito de opção de preferência dos 4% que o Estado ainda fica até ao próximo ano. Bom, relativamente à defesa do interesse nacional, naturalmente que entendemos que ficou salvaguardado, era aliás uma das grandes preocupações em todo o objeto da privatização e ficou certamente salvaguardado pelas precauções que foram tidas desde logo dos critérios de seleção do caderno de encargos. A venda da segunda parte, da parte remanescente das ações não está condicionada. Eu, de qualquer maneira, eu acrescentaria relativamente à questão, porque eu penso que está subjacente à sua pergunta, acrescentando aquilo que foi dito pela Sra. Secretária de Estado, ou seja, de que toda a operação, inclusive quer os critérios do caderno de encargos, quer depois os termos em que os contratos, as propostas vinculativas e a formulação das minutas dos contratos estão redigidos, salvaguardam, do nosso ponto de vista, de uma forma integral e totalmente transparente, os interesses nacionais. Mas eu penso que está subjacente à sua pergunta notícias que, de resto, hoje foram veiculadas em alguns órgãos de comunicação social e que têm que ver com
a não aprovação ainda de um regime um regime estratégico, um regime para os ativos estratégicos nacionais, um regime especial no âmbito das privatizações, que de resto foi previsto expressamente a quando da alteração da Lei Quadro das Privatizações pela Assembleia da República no último verão. O que se passa relativamente a isso foi que esse dispositivo da lei, obviamente, o Governo está a executá-lo. Este dispositivo da lei, ele próprio diz que termina dizendo, salvo erro, estou a citar de cor o diploma legal, com a observância do direito comunitário, como não poderia deixar de ser. E o que se passa é que o prazo de 90 dias que foi colocado pela Assembleia da República naquela lei para a preparação deste regime especial, o regime extraordinário, penso que é assim que o diploma lhe chama, esse prazo de 90 dias revelou-se curto. Embora o Governo já há várias semanas que tem estado em trabalho com a Comissão Europeia, com quem, como sabe, por força dos próprios memorandos está em trabalho permanente, mas especificamente relativamente a esta questão do regime extraordinário. Isto tem estado a ser trabalhado com a União Europeia. Como sabe, não é fácil encontrar uma solução que esteja, como a própria Assembleia da República teve o cuidado de colocar na lei, na estrita observância do direito comunitário, porque os problemas que têm que ver com salvaguardas nacionais de ativos estratégicos podem chocar com princípios fundamentais dos tratados, como sejam, obviamente, a liberdade de circulação de capitais e a não proteção especial para nacionais. E, portanto, esse trabalho está a ser feito. A única coisa o que se passa é que o prazo, que foi um prazo ambicioso que a Assembleia da República colocou no diploma, que aprovou no prazo de 90 dias esse regime poder estar aprovado, é um prazo que se veio a revelar curto, mas os trabalhos estão desde há várias semanas em curso entre o Governo e a Comissão Europeia, peço desculpa, no sentido de encontrar uma solução, e assim que essa solução for encontrada, a iniciativa será devolvida para a Assembleia da República, porque o Governo entende que a Assembleia da República colocou isto na esfera do Governo, compreensivelmente, porque não é a Assembleia da República que pode encetar este tipo de negociações com a Comissão Europeia. A Assembleia da República, pela natureza do próprio órgão, não tem condições para o fazer. O Governo é que tem, e tão logo esteja, digamos assim, o Governo entenda que estão adequadamente observadas as regras do direito comunitário, enviará uma proposta de lei para a Assembleia, exatamente até para que a Assembleia depois não seja confrontada com a aprovação de um regime que venha a chocar ou a ser posto em causa pelas próprias normas comunitárias. E, portanto, é esse o ponto de situação que eu também queria acrescentar. Jair Hartner, Agência Estado. Eu gostaria de saber o que a proposta vencedora prevê em relação aos investimentos que a EDP tem hoje no Brasil. Se vão ser mantidos? Como é que vai ser? Desculpa, só para dar a informação mais exata. Para dar a informação mais exata. Relativamente à participação aos investimentos da EDP no Brasil, o que a China Three Gorges propõe é fazer uma parceria estratégica em que entra em 50-50, em igualdade no capital, e que de facto permite à EDP, com esse reforço de capacidade de financiamento, potenciar ainda mais o potencial, passa a redundância, dos investimentos no Brasil. Alguma área concretamente? Algo concreto? Dentro das mesmas áreas que a EDP neste momento já explora no Brasil. Portanto, estamos a falar essencialmente das mesmas áreas de negócio, potenciando mais exploração com o aumento dos recursos financeiros. Eu complementaria lembrando aos senhores jornalistas que o que se trata nesta operação não é a aquisição da EDP por parte desta empresa. Esta empresa adquire 21,35%, não passa a ser maioritária dentro da EDP. O que passa é a ser um partner na EDP que vem aportar à empresa uma robustez financeira e uma capacidade de investimento e de liquidez por parte da empresa que a empresa não tinha, ou que pelo menos reforça de uma forma
muitíssimo assinalável essa capacidade da empresa. E, portanto, o que está aqui em causa não é, nem nunca foi, ser alterado o modelo de negócio ou o tipo de estratégia da própria EDP. Não é isso que está em causa. Isso, de resto, estava salvaguardado desde o princípio no âmbito da própria operação de privatização e nos diplomas que foram aprovados pelo Governo, quer o diploma legal, quer o caderno de encargos, desde o princípio. E exatamente porque se trata de 21,35%. E não se trata da venda da totalidade da empresa, porque a empresa tem outros acionistas e tem maiorias próprias dentro no seu seio, como é evidente. Boa tarde. Duas questões. Há uma das razões que se fala, que se diz que levou a que o Governo tivesse escolhido a proposta da China Tree Gorges, está relacionado com uma cláusula de salvaguarda que tanto os alemães como os brasileiros teriam nas suas propostas. Uma cláusula que, se não estou em erro, diria que eles poderiam vender esta participação caso os mercados europeus, caso as coisas não corressem tão bem nos mercados europeus, ou corressem pior do que já estão. Pronto. Outra questão que também tem ainda a ver com esta questão dos 4%, ou dos quase 4%, que ainda faltam, ainda são da par pública. Quando isto não estão condicionados, significa que qualquer outra empresa, qualquer outro acionista ou investidor pode comprar esses 4%. Era isso que queria só esclarecer. Eu posso responder à primeira parte, ou contribuir para a resposta à primeira parte, e depois passava a palavra à Sra. Secretária de Estado para... Em relação à primeira parte da sua questão, vamos lá ver. É verdade que a questão relativa a alterações regulatórias significativas constam de proposta, nomeadamente a proposta da EON e de algumas também das propostas apresentadas pelos brasileiros. Mas é apenas uma das questões e a análise não tem que ver, não é verdade, e portanto, se é verdade essa parte, não é verdade é que essa questão tenha sido uma questão decisiva. Ou seja, a análise e a decisão global, como calcula, é feita pelo mérito global das propostas e não por aspectos pontuais, e não há nenhum aspecto pontual, e seguramente não esse também, que fosse um aspecto de per si, sozinho, uma questão sine qua non. Isso nunca, isso posso lhe dizer que não, naturalmente não será verdade, não é verdade, não está sobre a mesa, embora, sendo verdade, a primeira afirmação que fez, de que, de facto, e nomeadamente na proposta da EON, que constava exatamente uma cláusula, um princípio de salvaguarda relativamente à possibilidade de lock-up no caso de haver alterações muito significativas no plano regulatório que afetassem a operação da empresa. Mas a Sra. Secretária de Estado pode acrescentar mais sobre isto. Não, na verdade não tenho muito mais a acrescentar, exatamente como disse o Sr. Secretário de Estado, não é, a apreciação foi feita e a decisão foi tomada com base na globalidade da proposta, ponderando os seus pontos fortes por comparação com as restantes propostas que tínhamos em cima da mesa. Portanto, não foi de todo essa a questão determinante. Relativamente à questão das ações que ficam ainda na posse da par pública, de facto podem ser compradas por qualquer investidor. Com questões regulatórias que falava há pouco, e que levam que a operação só fique concluída em março ou abril, estamos a falar de questões regulatórias apenas nos Estados Unidos ou estamos a falar de outro tipo também de questões regulatórias? Se pudessem esclarecer um bocadinho melhor. Em termos de aprovações regulatórias, estamos essencialmente a falar nos Estados Unidos, mas são todas aquelas que são necessárias à compra de uma participação relevante numa empresa de um setor regulado. Enfim, não tem nada de extraordinário, faz parte do processo habitual de qualquer empresa quando compra uma participação num setor relevante e que atua em mercados onde essa empresa ainda não tinha presença, ou esse acionista ainda não estava presente. Não se coloca essa questão, portanto em Portugal ou no Brasil as questões regulatórias não se colocam? Não, aprovações regulatórias colocam-se em todos os mercados, como digo, na medida em que são mercados regulados e a entrada de um acionista estratégico tem sempre esse impacto, mas essencialmente estamos a falar da questão do negócio da EDP nos Estados Unidos, sim. Boa tarde, eu chamo Inês Sequeira, sou do Jornal Público, mas eu posso separar. E gostava de saber duas questões. A primeira tem a ver com uma cláusula que se tem afirmado que estará no contrato,
que é o impedimento de venda ou de compra de outras ações no capital da EDP pelo vencedor do concurso. Eu gostava de que me confirmasse isso. E a outra questão tem a ver também com o Brasil. No Brasil não haverá necessidade então de haver aprovação das entidades reguladoras quanto ao negócio? Relativamente à primeira parte da sua questão, existe de facto, portanto, a forma como a transação está estruturada garante que os benefícios são apropriados por todos os envolvidos, sem que, no entanto, se introduza instabilidade acionista. E isso significa que existe especificamente um lock-up de 4 anos, que obriga, de facto, à implementação do plano estratégico, e também a existência de uma cláusula de standstill de 4 anos, que previne movimentações unilaterais do investidor estratégico. Essas cláusulas fazem, de facto, parte do contrato e faziam desde o início na proposta que o Estado apresentou a todos os concorrentes. Relativamente à questão que me colocou, como digo, a entrada em mercados regulados de investidores estratégicos implica de nacionalidades que ainda não operam nesses mercados, obriga sempre uma passagem pelas autoridades. São processos perfeitamente normais. Miguel Prado, Jornal de Negócios. Eu gostaria só que me clarificasse em relação à sua resposta sobre os investimentos da China Three Gorges em parceria com a EDP no Brasil. Se o que está previsto é a entrada da China Three Gorges no capital da EDP Brasil, que já é detida apenas a 50 e poucos % pela EDP, ou a constituição de uma nova empresa. Porque se a parceria for a 50-50, isso significa que a EDP deixa de ter a maioria do capital da EDP Brasil. Depois, queria perceber porque o delay de janeiro para março, abril do fecho da operação, porque o Ministro das Finanças ainda recentemente apontava o mês de janeiro como data prevista de conclusão desta operação. É que o Governo agora aponta apenas para março, abril? Bom, a ideia é que nós estamos, enfim, se for possível concluir a transação mais cedo, naturalmente a transação será concluída mais cedo, mas a ideia é que temos que dar tempo suficiente para todas as autorizações regulatórias. São questões que não dependem inteiramente da nossa parte e que teremos que aguardar. Naturalmente, se for possível fechar a operação mais cedo, ela será fechada mais cedo. Em relação ao Brasil, portanto, ao modelo em que a China Three Gorges investe com a EDP no Brasil? Bom, a questão do investimento no Brasil é a EDP entra numa parceria de 50-50 no investimento, a China Three Gorges entra com a EDP numa parceria de 50-50 no negócio que já existe. Deixa de ser acionista, a EDP deixa de ser acionista maioritária, como o meu colega estava a dizer. Passa a ter 50% e a China Three Gorges outros 50% da EDP Brasil. Não, isso faz parte do pacote do negócio global. Se me der licença, eu acho que devo ter isso. São aspectos muito específicos. E eu peço desculpa que eu devia ter isto de memória. Mas não sei se tenho aqui. E, lamentavelmente, eu acho que não tenho aqui a confirmação desse elemento e, por alguma razão, deu-me uma branca e não quero dar uma resposta errada. Portanto, peço desculpa. Eu pedi desculpa aos senhores jornalistas, mas quer dizer, há aspectos específicos dos contratos, neste caso do contrato, agora porque já há um candidato vencedor, que para não estarmos aqui a incorrer em que permitissem que isso pudesse ser depois posteriormente explicitado, esclarecido pelo Ministério das Finanças ou pela parte pública, porque de facto torna-se um bocadinho difícil para nós irmos aos detalhes. Mais questões? Sim. É suposto, ou pelo menos consta, que haveria em janeiro, não sei se será essa a data exata ou não, mas que está prevista uma Assembleia Geral da EDP Extraordinária para aumentar os direitos de voto
de 20% para 25%, era só para saber se isso se confirma e se de facto será em janeiro essa Assembleia Geral. E já agora queria perceber o que é que as outras propostas tinham que não agradou, entre aspas, ao Governo, ou que pesaram para que exatamente não fossem escolhidas como a vencedora. Bom, relativamente à Assembleia Geral, confirma-se, eu julgo que é em fevereiro. Não tenho a data presente de memória, mas julgo que é em fevereiro. Relativamente às outras propostas, não se trata de demérito das restantes propostas ou de algum aspecto particular que não agradasse, trata-se de uma avaliação global. Globalmente, a proposta da China Tree Gorges é uma proposta que é financeiramente a melhor de todas, é objetivamente aquela que oferecia o melhor preço, e nos restantes aspectos da proposta é também uma proposta muito forte, portanto ela globalmente é mais favorável do que as outras. Não há uma questão exatamente de haver um ou outro ponto nas restantes que não sejam do agrado, não é esse o critério ou a escolha, a forma como foi feita a escolha. Eu acrescentava só e depois pedia, porque se faziam mais 2 ou 3 perguntas e depois encerrávamos, acrescentava só em relação àquilo que a senhora Secretária de Estado agora disse, que a percepção que o Conselho de Ministros teve hoje foi que, de facto, este processo de privatização foi não só um processo exemplar do ponto de vista dos procedimentos realizados ao longo de toda a operação, como, posso dizê-lo, em termos da percepção do governo português, um sucesso bastante assinalável. Isto porque a qualidade e a credibilidade de todas as propostas que foram presentes ao Conselho de Ministros é manifesta. E, portanto, se eu posso acrescentar algo à resposta que a Sra. Secretária de Estado deu à pergunta que a Sra. Jornalista fez, é que, de facto, é difícil encontrar deméritos em qualquer das propostas. As propostas que foram presentes ao Conselho de Ministros eram, de facto, propostas, todas elas, de grande qualidade e que revelam, acima de tudo, uma valoração muito boa daquilo que é uma empresa portuguesa, é uma das joias das empresas portuguesas, é verdade, mas que nos deve orgulhar a todos. Portanto, a qualidade das propostas está exatamente de mãos dadas com a qualidade que a própria empresa tem. E, portanto, não se tratou de haver demérito da parte deste ou daquele aspecto das propostas, tratou-se de facto de que só podia ganhar um. E, portanto, haveria que fazer a escolha de um, e quando se faz a escolha de um, faça propostas de tão grande qualidade, a escolha não só não é fácil, como o mais importante de tudo é que o processo, tendo corrido com toda a transparência, todos os outros candidatos possam reconhecer que isso mesmo, que o processo foi um processo limpo, um processo transparente, um processo com bastante qualidade e que só podia ser adjudicado a um candidato, a uma proposta, e que isso acabou por acontecer naturalmente. Portanto, eu pedia se fizessem mais, assentemos então em 3 perguntas e depois terminávamos. A senhora Secretária de Estado falou no valor global do negócio que ascendia a 8 mil milhões de euros. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor o que é que se destina aqui. Também falou em abertura de bancos para financiar negócios. Quando e como é que isso vai processar-se? Enfim, estes cerca de 8 mil milhões de euros que falei como impacto global do negócio incluem naturalmente o encaixe para o Estado do valor da privatização, os 2 mil milhões de euros de compromisso de investimento da China Tree Gorges na EDP até 2015, e a possibilidade de financiamento adicional à própria empresa e também o compromisso que foi assumido de promover junto dos bancos de relação da China Tree Gorges o financiamento à economia nacional, favorecendo linhas aos bancos, a outras empresas, portanto, abrindo, e é de facto um aspecto importante desta privatização, é que o interesse que foi demonstrado pelos vários candidatos à privatização e o sucesso assinalável que representa esta operação de privatização nas atuais circunstâncias de mercado, aponta de facto caminhos para o financiamento da economia portuguesa que até há bem pouco tempo provavelmente não seriam tão visíveis. Qual o valor desse financiamento, especificamente para a economia portuguesa e Como digo, o valor que está estimado, estimado para a globalidade serão até 8 mil milhões de euros.
inclui aqui 2,7 mil milhões de euros de encaixe da venda da participação da par pública, que foi agora disponibilizada para esta fase, 2 mil milhões de euros que vão ser investidos pela China Three Gorges até 2015 e a possibilidade de obtenção pela EDP de até 4 mil milhões de euros de linhas de crédito nos seus bancos de relação. Esses 2 mil milhões são posições minoritárias em parques eólicos da EDP, distribuído nas várias geografias onde a EDP tem esses investimentos. Mas isso inclui a participação de 50% nas empresas? Isso inclui... A participação de 50% não é além disso? Não, isso inclui o investimento da EDP em parques eólicos até 2015. Além desses 8 mil, então vai haver mais investimento na aquisição de 50% do... Não, isto está incluído neste pacote, ou seja, o pacote global ascende a cerca de 8 mil milhões de euros. Potencial, naturalmente, poderá ser mais. Turbinas eólicas? Não há nenhum compromisso de data, de todo. Bom, eu agradeço então a presença dos senhores jornalistas e sendo o último briefing antes do Natal, aproveito para desejar a todos os senhores jornalistas um feliz e santo Natal e através de vós e do relato que fazem destas reuniões também a todos aqueles que seguem habitualmente os briefings do Conselho de Ministros. Um bom Natal para todos.